Fala pessoal que acompanha aqui o canal da Estação Nerd no YouTube, mais uma vez sejam bem-vindos a esse especial de Halloween, especial do mês do horror. Pela primeira vez eu tô sozinho nesse especial, porque assim, é um especial de recomendação, é uma tag mais rápida que eu vou fazer, e os outros 3 vídeos aqui eu tô contando com convidados mais do que especiais. Quem não assistiu esses vídeos, eu recomendo que confira, tem aí no card disponível, tem também na playlist aqui do lado, né, playlist do mês do horror. Então esse aqui é mais um vídeo para fechar todos esses vídeos. Eu queria agradecer a todos os convidados que vieram e agradecer a todo mundo que assistiu a esses vídeos que são longos, mas são muito interessantes, em que a gente comenta muita coisa dentro do gênero horror, né, em suas particularidades. Bom, hoje eu vou fazer essa tag aqui rápida de 15 dias de filmes de horror, são elementos específicos dos filmes que eu vou citar e vai servir, claro, como uma recomendação de cada um desses filmes. Lembrando que alguns alguns elementos aqui dessa tag podem acabar servindo como spoiler, mas pelo nome, né, do item vai ser fácil de adivinhar. Então, caso você não queira tomar spoiler, você para assim que eu disser. E claro, eu vou lembrar disso mais pra frente. Bom, antes de qualquer coisa, vamos lá para um prólogo marcante de um filme de horror. Esse é o primeiro item. Um prólogo marcante, no caso, para quem não sabe o que é prólogo, é essa cena inicial, aquela cena de abertura que estabelece o mood do filme, né? E parte da premissa também. É como se fosse aquela cena separada antes da história de fato começar. É muito comum em filmes do James Bond, por exemplo, um longo prólogo antes da abertura e daí o filme de fato começa. E dentro do horror a gente tem vários prólogos marcantes, mas um que me marcou particularmente, me assustou muito, e eu acho que ele é perfeito para exemplificar o que um bom prólogo de filme de horror deve fazer, é a cena inicial do It Follows, o Corrente do Mal, que nesse momento que esse vídeo está saindo está disponível aí no catálogo da Netflix. O It Follows ele é dirigido pelo David Robert Mitchell, que também fez o Under the Silver Lake. Ele está disponível no Prime Video, também é um filme muito, muito interessante. Ele começa com uma personagem correndo por Detroit, correndo ali pela rua. Ela sai de casa, corre pela rua, fica parada olhando para alguma coisa que a gente não sabe o que é, e depois vai até a praia de carro. Daí ela é encontrada de uma maneira que não faz sentido descrever aqui, tem que assistir para saber. É uma cena muito forte porque ela é impactante, ela é assustadora, mas ela mostra o mínimo possível. Ela faz com que você entenda mais ou menos qual vai ser a atmosfera do filme e boa parte da premissa também. Mais pra frente você vai entender exatamente o que era aquele começo. É uma grande cena, muito simples, mas muito eficiente. E eu adoro o filme de modo geral, o filme é maravilhoso, inclusive. Vamos agora para um epílogo marcante de um filme de horror. Bom, se o prólogo é essa cena inicial, antes da história de fato começar, o epílogo é aquela cena depois que o clímax já se dissolveu, né? Assim, é depois que o filme meio que já terminou, o arco central já se fechou, e daí você tem aquela cena que é uma cena de fechamento, né? Às vezes num epílogo você acaba tendo uma grande revelação também, e é o que acontece num dos meus filmes de horror favoritos e subestimados, aliás, da vida, que é o Arrasto-me para o Inferno, do Sam Raimi. O Arrasto-me para o Inferno é um filme, assim, é dos mais divertidos da história do gênero, é meu filme favorito do Sam Raimi, apesar de eu gostar muito de outros filmes dele também. E é um filme em que a personagem principal é amaldiçoada por uma velhinha a quem ela nega a prorrogação da hipoteca. Ela trabalha num banco, quer ser promovida e quer impressionar o chefe. Daí ela nega a prorrogação da hipoteca dessa casa, dessa senhora. E daí, mais pra frente, coisas vão acontecer com ela, não vou entrar em detalhe aqui, mas na última cena, quando você acha que todo o filme se resolveu, ele vem com uma pequena reviravolta, ele vem com uma puxada de tapete tão forte, mas tão forte que qualquer um vai ficar de queixo caído, assim, com o filme acabar daquele jeito. É um final frustrante, mas inesquecível. Não tem como lembrar do Arrasto-me para o Inferno e esquecer da maneira como ele acaba. É hilário e desconcertante, em vários sentidos. O filme em si é muito divertido, muito hilário e assumidamente hilário. Eu adoro Arrasto-me para o Inferno, como vocês já perceberam. Em seguida, créditos iniciais. Bom, são tantos créditos marcantes, né, na história do horror. Eu poderia citar, por exemplo, que é o meu filme de horror favorito, que é O Bebê de Rosemary, que começa com a sequência icônica de abertura, né, com a musiquinha de Niná cantada pela própria Mia Farrow. Mas eu vou ficar aqui com um filme recente, que eu acho que tem uma sequência de créditos brilhante, tanto pela música quanto pelo plano, pelo zoom out que ele faz,
que é o Nós, do Jordan Peele. A sequência de créditos do filme tem aquela trilha, aquele hino, né, que é muito marcante, é muito assustador, e ao mesmo tempo, acho que com um plano só ele consegue dizer muita coisa, ele consegue dizer muita coisa mesmo sobre todo o assunto do filme. Ele coloca todas as cartas na mesa naquele plano ali, e é um plano visualmente muito marcante e principalmente sensorialmente muito poderoso também. Eu acho que muita gente já viu essa altura o Nós, e ele acho que está disponível ainda na Netflix também. Bom, logo em seguida, corte final marcante, quer dizer, aquele fade out, né? A cena em que a tela fica preta e o filme acaba. Um que me marcou profundamente, apesar de ter vários que me vêm à cabeça, né, é o corte final do A Bruxa. Né? O A Bruxa ele termina numa cena muito impressionante, muito bonita e muito atmosférica também. Quem viu o filme sabe o que acontece ali com a Anya Taylor-Joy e aquela fogueira e aquelas outras mulheres ali. É um momento que você pensa, nossa, se esse filme acabar agora, se ele cortar aí, vai ser perfeito. E ele faz isso. Né? A Bruxa é um dos filmes de horror mais influentes e importantes dessa década passada, e eu acho que essa cena final ela demonstra o poder do filme, o quão maravilhoso ele é. É uma maneira impecável de você cortar um filme, o Robert Eggers acerta em cheio, e no Farol também, num outro nível, diga-se de passagem. Uma cena de aparição marcante, a aparição é complicado porque você envolve desde a aparição de vampiros, de fantasmas, imaginação, seja o que for, mas eu queria aqui dizer rapidamente dois, eu vou trollar vocês. O primeiro é o filme Os Inocentes, de 1961, que é dirigido pelo Jack Clayton, em que a Deborah Kerr, a atriz que faz a personagem principal, ela está cuidando de duas crianças num casarão. Inclusive essa história foi recentemente adaptada de novo para uma série, né, baseado no livro A Outra Volta do Parafuso, e ela está brincando de esconde-esconde com as crianças, ela está escondida atrás da cortina e de repente ela começa a visualizar um rosto de um homem se aproximando cada vez mais ali no meio da escuridão. Aquele escuro total atrás da janela, e aquilo vai ficando cada vez mais nítido na frente dela. É um momento muito assustador de um filme que já é bastante assustador e muito sutil naquele preto e branco bem soturno dele. E o outro é o Pulse, que é o Cairo, né, também, que é de 2001, dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, e é um filme em que os fantasmas começam a invadir o mundo através da internet. Né? É um filme, inclusive, bem peculiar na maneira como ele lida com a fantasmagoria. Ele teve um remake péssimo nos Estados Unidos, inclusive. E tem uma cena muito simples que envolve um personagem vendo esse fantasma que parece uma cena de pesadelo. É uma imagem muito escura, muito difícil de você visualizar, mas você vê aquela figura se aproximando cada vez mais, fazendo um movimento super esquisito que parece uma dança. É indescritível essa cena e é absolutamente marcante. É com certeza uma das 10 cenas mais assustadoras que eu já vi num filme na minha vida. Bom, um jumpscare marcante. Jumpscare é um negócio que costuma ser muito criticado, né, no horror. O pessoal costuma reclamar dos jumpscares, susto, é barato, não sei o que, mas tem alguns que marcam a gente. E um que me marcou particularmente foi aquele jumpscare do Os Estranhos, do Brian Bertino, de 2008. Os Estranhos tem uma cena em que a personagem da Liv Tyler tá com a faca na mão, né, e vai ver o invasor ali da casa dela, acha que tem realmente um invasor ali, e vai tentar ver o que tem atrás da janela com essa faca, e começa a passar essa faca por trás da cortina para ver, né, o que tem ali atrás quando escuta um barulho. E daí quando ela finalmente toma coragem e abre a cortina total, aí a gente tem a imagem daquele sujeito com um saco na cabeça. É um momento inesquecível, qualquer pessoa dá um grito assim inacreditável, porque é uma cena realmente muito assustadora e que na verdade é uma consequência de toda uma construção de tensão muito bem feita no filme. A sequência é bacana também, está disponível no HBO Max, os dois filmes aliás estão disponíveis no HBO Max, mas esse primeiro é absolutamente assustador. Uma cena de perseguição, eu adoro aquela sequência do Massacre da Serra Elétrica, toda aquela sequência da mulher correndo, aquela sequência final no caso, né, da mulher correndo e o cara atrás, porque é uma cena muito crua, muito realista. Assim, ela é exatamente a materialização de todos os pesadelos que a gente tem em relação a maníaco. Assim, é literalmente a mulher correndo e o cara correndo atrás dela com a serra. E ela entra num caminhão e o cara do caminhão joga um negócio no cara, e o cara cai no chão e vem correndo atrás com a perna mancando, e ela sobe em cima da caminhonete que aparece ali, e a coisa continua perto. Enfim, é uma cena muito agoniante e profundamente eficaz. Eu adoro o filme de modo geral, o Massacre da Serra Elétrica de 74, dirigido pelo Tobe Hooper, que ganhou sequências, ganhou remake, mas não conseguiram nem chegar perto
daquele impacto sensorial e áspero do filme do Tobe Hooper. Maravilhoso. Bom, um monólogo marcante no horror, eu acho que eu vou ficar no clichê e vou dizer um dos monólogos mais conhecidos do cinema de horror recente, que é aquela cena da mesa de jantar do Hereditário, do Ari Aster. Aquela sequência é inacreditável, né? A Toni Collette soltando, né, toda a raiva, todo o ódio que ela guardou durante uns 15, 20 minutos de filme em cima do personagem do Alex Wolff, o filho dela, com relação à morte trágica, bizarra e chocante da filha mais nova. E é uma cena que eu acho que reúne todas as grandes qualidades visuais e narrativas, dramáticas do filme, né? Atuações sensacionais e um trabalho de carrego emocional muito grande. É uma cena inacreditável e absolutamente marcante. Não tem como lembrar do Hereditário sem pensar nessa cena. Uma cena de sonho. O horror é conhecido por grandes sequências de sonho, né? Mas uma que é particularmente memorável para mim é aquela sequência aquela cena, né, uma cena bem pequena mesmo, do A Mosca, do Cronenberg, de 86. É uma cena em que a personagem está sonhando com o bebê, né, dela, sonhando com o filho, e o filho é uma larva, e os médicos estão lá chocados com aquela coisa, e enfim, ela começa a gritar e a trilha cresce. Nossa, só de pensar eu me arrepio. É uma cena muito, muito grotesca, que realmente ela transmite muito bem o que é a ideia de um sonho com esse tipo de coisa. O Cronenberg filma grandes cenas de sonho. O Gêmeos, Mórbida Semelhança tem uma cena de horror que é um pesadelo muito, muito marcante também. Uma cena de assassinato. Não tem cena de assassinato mais marcante, mais impressionante do que a cena do Psicose do chuveiro, né? E eu tô dizendo essa cena não só porque é uma cena importante para o gênero e uma das 5 cenas mais citadas do mundo, mas porque é uma cena muito importante para minha formação de cinéfilo também. Eu lembro de ter visto Psicose muito novo e foi um dos filmes que me fizeram me apaixonar por horror e pelo cinema do Hitchcock e por montagem, por trabalho de encenação. Quer dizer, é uma cena marcante em todos os sentidos, assim. Talvez tenha sido a cena que eu mais vi também na minha vida, embora ela seja, sim, bem assustadora e bem impressionante quando você está assistindo o filme do começo ao fim, porque ela irrompe, né, nos 40 e poucos minutos de duração, e a personagem principal, o que você achava que era a personagem principal, morre de cara. Uma cena diurna, assustadora. Bom, eu acho que aqui todo mundo vai pensar logo no Midsommar, né, porque ele ganhou notoriedade por essa coisa do horror à luz do dia, mas ele definitivamente não é o primeiro, nem é o melhor, ainda que ele seja, sim, muito bom. Eu acho que os outros, com a Nicole Kidman, de 2001, que é dirigido pelo Alejandro Amenábar, é um filme todo muito escuro, mas ele tem uma sequência que se passa de dia mesmo, a personagem está num salão enorme, e ela começa a tirar um bocado de panos de cima de objetos, quando começa a ouvir também vozes de pessoas conversando. Enfim, é uma cena apavorante em que nada é mostrado e ao mesmo tempo tudo está ali às claras, quer dizer, não tem nada propriamente no escuro. Então é uma cena muito, muito marcante e que me fez ficar sem dormir dias quando eu assisti. Eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos. Bom, uma cena de briga. Tem uma cena de briga que eu acho fascinante, mas ela é de um filme que eu já citei aqui, que é do Arraste-me para o Inferno. É a cena do carro com a personagem principal, Alison Lohman, e aquela velha brigando loucamente enquanto o carro está em movimento e uma mete um pedaço, um grampeador, eu acho, no rosto da outra. É uma cena hilária e maravilhosa, mas eu vou citar aqui aquela cena do Farol, do Robert Eggers, que é o do mesmo diretor da Bruxa, né, de 2019. É uma cena em que o Robert Pattinson e o William Dafoe começam a dar socos um na cara do outro, e o William Dafoe de repente começa a virar uma sereia, e aí o Robert Pattinson visualiza no cara uma outra pessoa que morreu ali naquele lugar, e daí de repente o cara é uma outra pessoa de novo, e é uma cena muito nauseante, e ela tem exatamente todas as qualidades do filme, quer dizer, que é o rigor visual, atmosférico e ao mesmo tempo a disposição para abraçar o ridículo e o absurdo. Uma cena de zumbi, fica difícil competir com A Noite dos Mortos-Vivos, né, de 68, dirigido pelo Jorge Romero, talvez o grande clássico do Romero, não sei se o melhor, mas certamente o mais icônico e influente. Ele tem uma cena que envolve o assassinato de uma mãe e a filha lá com uma pá, né? Uma cena bem chocante e bem sombria, assim. Aquele preto e branco ajuda muito nisso, mas principalmente essas sombras, esse trabalho de sombras e de escuridão do Romero nessa cena. A trilha é muito forte também, tem como se fossem uns gritos assim de fundo e mistura os gritos da personagem com a música.
tá quase concluindo, tá? Falta só o quê? Uma cena de mutação marcante e uma cena de floresta marcante. A cena de mutação mais marcante que eu me lembro, eu acho que é aquela cena do Enigma de Outro Mundo, The Thing, do John Carpenter, que é de 82. Essa cena é aquela em que um cachorro, né, aquele cachorro que abre o filme, a gente acompanhando ele tá preso com vários outros cachorros e de repente ele começa a mutacionar, ele começa a se transformar na coisa que ele realmente é. É uma cena tanto de um ponto de vista psicológico, é assustadora, como a construção gráfica dela, né, é muito sombria, aquele escuro ali, aquele cachorro de repente começa a ter aquela convulsão e começa a sair aqueles fiapos dele, vai virando aquela criatura grotesca. E o filme, aliás, lida muito bem com isso, né, com a mistura do horror psicológico com o horror explícito, gráfico e gore, né? Enfim, eu acho incrível o Enigma de Outro Mundo. É provavelmente o meu filme favorito do Carpenter e essa cena é muito marcante pra mim. Enfim, a cena de floresta seria aquela cena da Bruxa de Blair, claro. A Bruxa de Blair é um dos filmes de horror mais influentes e importantes pra mim e de todos os tempos. Eu digo pra mim porque ele foi realmente muito marcante na minha formação de cinéfilo. E ele tem uma cena que envolve os personagens dentro da barraca, eles estão indo dormir e de repente eles começam a escutar risos de criança do lado de fora, a cabana começa a chacoalhar. A maneira como essa cena foi filmada na vida real é bem engraçada também, é uma outra história, mas é bem inusitada assim a cena e o trabalho de som dela é muito assustador, muito realista. Os personagens começam a sair correndo da barraca e você tem a sensação de que tem alguma coisa indescritível correndo atrás deles, assim. Eu acho que é uma excelente recomendação para você morrer de medo de acampar, particularmente. Enfim, tem vários outros filmes, claro, gente, dentro desses itens que eu citei aqui, mas eu acho que dentro desses 15 aí, ou mais, né, que eu acabei trollando um pouco vocês, dá pra ter uma noção muito boa e muito ampla do cinema de horror e de cenas marcantes do gênero. Eu tentei diversificar tanto em época quanto em subgênero, mas eu acho que dá pra explorar isso em vários outros itens. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês de fato curtiram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Logicamente, também não se esqueçam de deixar o sininho ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. Confiram aí os outros vídeos dessa playlist. Um bom Halloween para todos. Fico feliz que vocês tenham acompanhado aqui esse mês do horror até o momento. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.